Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos a primeira parte do capítulo 3 da carta que Paulo enviou ao seu filho na fé, Tito. Você sabe que a carta de Paulo a Tito tem 3 capítulos, então já estamos concluindo o nosso estudo em Tito. Hoje nós vamos estudar os versículos 1 a 8 do capítulo 3. Nesse texto, ainda falando sobre a graça divina que nos alcançou, que nos transformou, que nos salvou, o apóstolo Paulo nos lembra da nossa conduta passada. Veja o versículo 3 do capítulo 3. Éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Querido amigo, que características nós tínhamos? Que descrição Paulo faz de cada um de nós? Eu queria que você me acompanhasse também na leitura de Efésios 2, 1 a 3, porque ali também Paulo mostra quem nós éramos. Eu leio então Efésios 2, 1 a 3. Ele vos deu vida, estando nós, na verdade, o texto fala vós, mas eu quero que você se sinta parte dessa situação. Eu também, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Querido amigo, essa é uma descrição da minha vida, da sua vida, quando não temos Jesus. E o versículo 3 de Efésios 2 conclui, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo o quê? A vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, veja bem, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa é a situação nossa, quando não temos Jesus Cristo. Essa é a situação, talvez, do seu amigo, do seu parente, do seu colega de serviço, porque ainda não tem Cristo no coração. Mas, e sempre tem um mas, graças a Deus, a graça de Deus se manifestou. A bondade e o amor de Deus foi manifestado quando Ele salvou os homens pecadores como Paulo e aqueles com os quais Tito trabalharia. A graça de Deus se manifestou quando Deus salvou homens pecadores como eu e você. Graças a Deus por essa preciosa salvação. Contudo, essa divina misericórdia tem consequências. Deus não salvou os homens para que eles continuassem a ter essa conduta, essa vida pecaminosa. Tito foi mandado para Creta para lembrar os seus irmãos de que o comportamento deles como cristãos precisava ser muito diferente do passado. Veja os versículos 1 e 2, Paulo introduz essas palavras para Tito, mostrando exatamente isso. Agora, observe que a conduta ordenada nos versículos iniciais é diretamente oposta a essa que nós acabamos de ler, que estava no versículo 3 e também no texto de Efésios. Ao invés de odiar uns aos outros ou agir com maldade, os cristãos deveriam e ainda hoje devem ser o quê? Pacíficos, devem ser gentis, devem evitar falar mal das pessoas. Enfim, a vida do cristão deve ser uma vida que promova o bem, que promove o bem-estar, que promove a harmonia, que promova os bons relacionamentos na sociedade. A vida do cristão deve ser uma vida diferenciada. E é exatamente por isso, o título que eu encontro que melhor representa esses 8 versículos primeiros do capítulo 3, está nessa frase. A conduta cristã diante das abençoadoras ações de Deus. Eu repito, Tito 3, 1 a 8 tem o seguinte título: A conduta cristã diante das abençoadoras ações de Deus.
Quando estudamos alguns historiadores que registraram os acontecimentos que ocorreram nos dias do Novo Testamento, aprendemos que uma das acusações que eram feitas contra os cristãos naquelas perseguições que o Império Romano fez contra a igreja primitiva, no primeiro, no segundo e no terceiro século, a acusação era de que os cristãos eram desleais ao governo. Na verdade, desde o início do cristianismo, houve questões sérias a esse respeito. Essa acusação era feita, sabe por quê? Essa acusação é impressionante, era feita porque os cristãos não queriam adorar o imperador romano. Não era mais César o Senhor, mas era Cristo o Senhor. Desde as primeiras perseguições, nas quais morreram Pedro e Paulo, quando ainda governava o império, o imperador Nero, essa era uma das causas pelas quais os cristãos eram entregues aos animais, nas arenas, ou então eram crucificados ou queimados vivos, por não quererem adorar, por não admitirem um outro Senhor senão o Senhor Jesus Cristo. Entretanto, sabemos também que os cristãos estariam entre os melhores cidadãos em qualquer país, porque eles se submetiam voluntariamente às autoridades, ao governo, por causa de Cristo. Lembre-se do programa passado, para embelezarem a doutrina de Cristo. Por quê? Porque esse era um princípio claramente exposto e proclamado pelo cristianismo primitivo. Essa orientação clara no verso 1 comprova então essas informações e observações. Mesmo que Paulo ressaltasse a necessidade dos cristãos estarem prontos para fazerem boas obras, ele não queria que ninguém pensasse na sua salvação como resultado das suas obras de justiça, da sua vida justa. Não. Salvação, transformação, perdão é fruto da graça de Deus. Porém, é impressionante percebermos que nessa pequena carta, Paulo destaca as boas obras. Eu quero até, se você puder, anote os versículos em que aparece por 6 vezes essa expressão boas obras. Capítulo 1, versículo 16. Capítulo 2, versículos 7 e 14. E capítulo 3, versículos 1, 8 e 14. Eu vou repetir. É a ênfase que Paulo dá nessa vida diferenciada, uma vida que vai demonstrar a transformação que Deus opera em nós através da prática de boas obras. Capítulo 1, versículo 16, capítulo 2, versículos 7 e 14, e capítulo 3, versículos 1, 8 e 14. Nós não podemos pensar que porque praticamos boas obras nós somos salvos. Não. A graça de Deus é que nos atingiu. Todos nós cristãos somos justificados pela graça de Deus através da lavagem espiritual cumprida no batismo, conforme nós vamos estudar no versículo 5 desse capítulo. Não merecemos a herança que nos é dada, isto é, a vida eterna, mas porque Deus é maravilhoso, em sua graça, em seu amor, em sua bondade, podemos afirmar com segurança, entendendo ser esse o desafio do texto para nós. Qual é a afirmação que podemos fazer com segurança? Todo cristão deve atentar para a sua conduta, pois ele foi alvo das abençoadoras ações de Deus. Eu repito, escreva, anote, por favor, na sua própria Bíblia ou então no seu caderno de anotações. Esse é o princípio de Tito 3, 1 a 8. Todo cristão deve atentar para a sua conduta. Eu e você temos que verificar como nós vivemos. Essa que é a ideia. Por quê? Porque nós fomos alvos das abençoadoras ações de Deus. Todo cristão deve atentar para a sua conduta porque foi alvo da abençoadora ação de Deus. Nesse texto, então, encontramos
3 perguntas e 3 respostas que nos ajudam a perceber a necessidade de termos uma conduta diferenciada como cristãos. A primeira pergunta é: qual é a conduta esperada do cristão diante das autoridades? Veja o versículo 1, e eu leio para você. Tito 3:1. Lembra-lhes de que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Qual é a resposta? É que o cristão deve ser submisso às autoridades. Porém, deve haver uma obediência restrita, não irrestrita. Nós trataremos dessa questão um pouco mais à frente no nosso estudo. A resposta, então, indica também a maneira desse comportamento, obedecendo e estando pronto para realizar as boas obras. Nós temos possibilidade de embelezar, de adornar a doutrina de Cristo pela nossa obediência, pelo nosso respeito às leis sociais, leis civis, leis de trânsito, enfim, nós estamos cercados de leis. Para quê? Para que possamos nos comportar corretamente dentro de uma sociedade. E o cristão vai se destacar obedecendo, sendo submisso às ordens das autoridades. Quando nós vivemos dessa maneira, nós estamos despertando também outros para viverem da mesma maneira. Mas é interessante que Paulo coloca não só a obediência como um fator diferenciado, mas ele coloca também a realização das boas obras como fator importante para que tenhamos um bom testemunho, para que embelezemos a doutrina de Cristo. Obediência, sim, mas além disso, a realização de boas obras. Quando nós nos dispomos a obedecer e quando nós nos dispomos a abençoar os outros através do nosso serviço, através do nosso amor prático, através da nossa fé prática, então nós estamos realmente mostrando que ser cristão é ser uma pessoa diferente. E aí nós chegamos no versículo 2. E aí temos uma outra pergunta e uma outra resposta. Então a segunda pergunta é: qual é a conduta esperada do cristão diante da sociedade? Agora não é só mais diante das autoridades, mas é diante da sociedade. Eu quero ler para você também o versículo 2. Não difamem a ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Quando nós lemos essa expressão para com todos os homens, exatamente o que Paulo está dizendo é que há uma conduta esperada do cristão diante de toda a sociedade, não só diante das autoridades, mas diante da sociedade. Então, a resposta é: o cristão deve tratar com cortesia todos os homens. O que é cortesia? É delicadeza, é gentileza, é tratar os outros com respeito, com honra, com dignidade. E a maneira prática é não difamar as pessoas, não falar mal das pessoas. Esse é um grande problema nosso. Nós normalmente falamos mal das autoridades, reclamamos da lei, reclamamos das pessoas, nós falamos mal das pessoas. O cristão não deve se comportar dessa maneira. E Paulo ainda diz mais uma palavra muito séria: os cristãos não devem ser altercadores. O que significa essa palavra? Significa o cristão não deve ser, sabe o quê? Briguento. Não deve ser briguento. E quantas vezes, nas nossas próprias reuniões, muitas vezes quando as nossas comunidades, quando as nossas igrejas se reúnem em assembleia para discutir alguns assuntos, o que é que nós vemos? Brigas. Brigas entre nós cristãos. E se nós brigamos dentro da igreja, certamente nós vamos brigar lá fora. Mas a orientação é:
não difame, e não seja altercador, não seja briguento, mas seja o quê? Cordato. Isso é, seja uma pessoa que provoque a harmonia, que provoque a paz, que provoque a concordância. Muito bem, qual é a terceira pergunta? A terceira pergunta é qual é a razão para esse tipo de conduta? Veja o versículo 3. E a primeira resposta é, nós éramos. E é verdade, nós vivíamos de uma outra maneira. E qual era a maneira? Paulo então descreve de uma maneira assim, muito contundente, qual era a maneira pela qual nós vivíamos. Nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Nós éramos maliciosos e invejosos. Nós éramos odiosos. Nós odiávamos-nos uns aos outros. Essa era a condição sua e minha quando nós vivíamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Querido amigo, quando nós analisamos essas características, nós percebemos que o homem sem Cristo é um homem completamente vendido, dominado pela sua natureza adâmica, pela sua natureza carnal. Mas graças a Deus, eu e você não precisamos mais agir assim. Não precisamos mais deixar que a antiga natureza nos domine. Sabe por quê? Porque nós éramos, isso é passado, já passou. Em Cristo nós somos o quê? Novas criaturas. A segunda resposta é que Deus nos abençoou e nessa bênção o Senhor nos transformou. Nos transformou por quê? Porque Deus é benigno, porque Deus é amoroso, porque Deus foi misericordioso e é misericordioso. Veja os versículos 4 e 5. Deus foi aquele que nos salvou. Deus nos lavou, renovando-nos. E Ele derramou abundantemente sobre nós o Espírito Santo. Ele, Deus, é quem nos justificou por sua graça. Não é por mérito seu ou meu que nós somos justificados. É pela graça maravilhosa do Senhor Deus em Cristo que nós somos transformados. Mas sabe o que mais? Em sétimo lugar, Deus nos faz herdeiros. Veja o versículo 7. Segundo a esperança da vida eterna, não apenas nos justificou, mas nos fez herdeiros. Ah, que grande bênção, porque nós temos um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Nós éramos, mas não somos mais. Nós fomos transformados, completamente transformados, mudados, renovados, lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Antes, pecadores injustos. Agora, pecadores justificados. E a palavra justificação, nós já temos estudado em outras cartas paulinas, é uma palavra que implica o direito. E o direito é, imagine um tribunal, um juiz à frente e um réu sendo condenado. Somente o juiz pode justificar, pode carimbar naquele processo cancelado. E foi isso que Deus nos fez. Quando o Senhor Deus nos justificou, Ele molhou o carimbo no sangue de Cristo e carimbou sobre a minha vida, sobre a sua vida. Justificado está. Por que Ele fez isso? Porque Ele é um Deus de amor, porque Ele é um Deus de graça. Versículo 8, então, nos leva ao final desse estudo. O estilo de vida cristã deve ser diferenciado. O mundo deve olhar para nós e ver em nossas vidas uma maneira diferente de viver. Com os pés nesse mundo, sem ter a cabeça no mundo da lua. E essa vida diferenciada tem por base as ações abençoadoras de Deus em nosso favor. Ao agir dessa maneira abençoadora, Deus nos justificou e nos fez herdeiros da vida eterna. Querido amigo, que você possa louvar a Deus por tamanha bênção,
de transformação na sua vida. E você que está me ouvindo e que ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo, essa é uma grande oportunidade para você recebê-lo. Um grande abraço e até o próximo programa.